Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, futebol. Quais os direitos do atleta profissional aqui no Brasil e no exterior? Aqui no Brasil tem carteira de trabalho, né? Aí eles assinam a carteira de trabalho e a gente também assina o contrato, tem de renda, tem tudo isso. E lá não, lá é só contrato, não tem carteira de trabalho. Será que o trabalhador demitido tem direito a permanecer com o convênio médico da empresa? Esclareça essa e outras dúvidas sobre o assunto. Uma entrevista especial com o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. Todo mundo sabe que a tradição e excelência do futebol brasileiro fazem com que muitos jogadores daqui sejam convocados para atuar fora do Brasil. E nesse caso, como é que fica a situação trabalhista? Aqui no Brasil, os atletas profissionais são regidos pela CLT e pela Lei Pelé, que traz algumas peculiaridades em relação aos direitos dos trabalhadores comuns. Mas será que o que vale aqui no Brasil também se aplica aos jogadores lá no exterior? Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Douglas teve uma experiência desejada por muitos atletas: jogar fora do país. A oportunidade surgiu quando um empresário observou a habilidade do atacante em campo. Durante um ano jogou na Camacha e no Nacional de Portugal. Ele percebeu algumas diferenças na contratação. Aqui no Brasil tem carteira de trabalho, né? Aí eles assinam a carteira de trabalho e a gente também assina o contrato, tem de renda, tem tudo isso. E lá não, lá é só contrato, não tem carteira de trabalho. Então é tudo especificado, tudo só no contrato. E aqui não, aqui se especifica em contrato, em carteira de trabalho. No Brasil, o jogador contratado por um clube tem um salário fixo na carteira de trabalho e um contrato à parte com os direitos de arena e imagem. Benefícios garantidos pela Lei Pelé, que assegura que 5% dos lucros recebidos pelo time de futebol para a transmissão da partida seja dividido entre todos os atletas. A mesma porcentagem corresponde ao direito de imagem, lucros recebidos pela utilização do atleta fora do campo de futebol. Para ficar mais claro, se o jogador de futebol é flagrado por um paparazzo, por exemplo, e vira notícia de capa de revista, o clube não precisa pagar o direito de imagem. Agora, se o time de futebol usa a imagem do jogador para vender álbuns de figurinhas, aí sim, o jogador e todos que estão no álbum têm o direito de receber 5% dos lucros. Na Europa, desde o final dos anos 90, os clubes pagam até 25% do total do ganho do atleta. Ou seja, se o contrato do jogador for de 100 mil euros por mês, ele só pode receber até 25 mil euros como direito de imagem. Os clubes se valem do contrato de imagem como forma de burlar a legislação e pagar o direito de imagem para um atleta que nem tem essa imagem ainda, esse apelo de mídia, no contrato que é feito com pessoa jurídica, para fugir das responsabilidades trabalhistas. Mas direito de arena, como nós temos aqui, que é a autorização que o clube tem de dar para passar os jogos, e que isso é pago, e esse valor passe para os atletas, lá não existe. Douglas conta que deixou de receber alguns salários no período em que ficou em Portugal. Ele ainda aguarda uma posição do diretor do clube. Do Nacional eu recebi, eles não atrasaram o salário não, mas já da Camacha aí já não recebi quase nada do salário. Ficou para trás, né? Eles falaram que um dia eles vão pagar, que tal, aí fica para trás. Falei com o diretor, já liguei daqui para lá, mas até hoje nunca resolveu nada. A promessa é essa, que quando sair dinheiro, quando tiver vai pagar, mas vai fazer quase um ano já. Lá, se você ficar 3 meses sem um direito de imagem, alguma coisa, o clube é rebaixado, perde pontos, não pode disputar competições. Já o atacante Fábio Saci não teve problemas no contrato com o Estoril Praia em Portugal. Só que no Brasil, recebeu o direito de arena e imagem apenas em alguns dos 17 clubes de futebol que jogou.
Alguns eu entrei na justiça e ganhei. E é assim, espero que não passe por mais essa, né? Porque isso é muito ruim, o clube não arcar com seus compromissos, isso fica muito ruim para a imagem do clube. No Brasil, a Lei Pelé não limita a jornada diária de trabalho do jogador de futebol. A concentração do atleta profissional é uma característica especial do contrato de trabalho e afasta o direito a horas extras quanto a esse período. A regra é a mesma na Europa. O clube pode exigir que aquele atleta passe por um treinamento extenuante. Em tese, você poderia até pensar nisso, mas evidentemente que na prática isso não ocorre. Porque se o clube exigir uma jornada extenuante, ele vai ser o maior prejudicado, ele e o atleta. Porque o atleta, certamente, seu corpo não vai responder e vai ter alguma lesão que vai deixar aquele atleta afastado dos gramados. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Adriano Lugoli, eu sou modelo e eu gostaria de saber se o dia de concurso público serve como justificativa para a falta no trabalho. Não. A lei não prevê que o empregado possa faltar ao trabalho para prestar concurso público. Há diversos outros casos de ausência ao trabalho que a lei autoriza, mas entre estes não está a razão de prestar concurso público. E no próximo bloco, Brasil Foods tenta na justiça excluir o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Não saia daí, a gente volta já já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Desembargador Douglas Alencar passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Ele foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma vaga de ministro no Tribunal Superior do Trabalho. Com o plenário da CCJ cheio, o desembargador respondeu perguntas dos senadores sobre os direitos trabalhistas dos médicos estrangeiros que estão no Brasil. Também falou sobre trabalho escravo e jornada excessiva do trabalhador e a responsabilidade das empresas públicas com os serviços terceirizados. O desembargador Douglas Alencar foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Presidente do TST, ministro Barros Levenhag, preside pela primeira vez sessão do Tribunal Pleno. No encontro com os outros 24 ministros da Corte, ficaram estabelecidas algumas mudanças internas. Depois de quase 10 anos, o ministro Brito Pereira deixa o posto como presidente da 5ª turma do TST. No lugar, assume o ministro Emanuel Pereira. Já o ministro Eurico Vitral Amaro assume a presidência da 8ª turma no lugar da ministra Dora Maria Costa. Contrato nulo é assunto da súmula número 363 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 363 do TST diz: a contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º. Somente lhe é conferido direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são empresas que todos conhecem, ela só pode contratar pessoal fazendo concurso público. Não há como contratar qualquer pessoa sem que haja o concurso. Se isso hipoteticamente ocorresse, esse contrato seria totalmente nulo e a pessoa seria dispensada e receberia apenas o salário pelos dias que trabalhou e os depósitos do FGTS. No julgamento de destaque da semana, ministros do TST julgam o recurso da empresa de alimentos BRF Brasil Foods, que tenta excluir o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Veja na reportagem.
No recurso encaminhado ao TST, a BRF Brasil Foods pediu para os ministros excluírem o pagamento dos honorários de R$ 111 mil para o advogado da funcionária que ficou impossibilitada de movimentar as mãos por causa de uma doença ocupacional. Nas primeiras instâncias, a empresa foi condenada a pagar indenização de mais de R$ 470 mil para a trabalhadora, além de bancar os custos das despesas do tratamento médico. A advogada da empresa argumentou que a corte já excluiu pagamentos de honorários advocatícios em casos semelhantes a este. Há precedente dessa egrégia sessão de junho do ano passado, a data do julgamento, Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani, dizendo exatamente o contrário, que há motivo, sim, para rescindir por violação direta ao artigo 14 da Lei 5.584 de 70, acórdão que defere honorários advocatícios fora das hipóteses em que eles são devidos na Justiça do Trabalho. Mesmo com os argumentos da advogada, o relator, ministro Cláudio Brandão, manteve o voto. Entendo, todavia, pela rejeição, negar provimento de recurso ordinário, porque entendo que a matéria foi estabelecida, foi decidida à luz da aplicação ou não das normas do direito civil que estabelecem, nesse caso de reparação civil, a procedência, o cabimento de honorários advocatícios. Mas, ao perceber outros casos em que os ministros excluíram o pagamento dos honorários advocatícios, o ministro Alberto Bresciani pediu mais um prazo para analisar o processo. A data para o novo julgamento ainda não está marcada. E não perca no próximo bloco uma entrevista especial com o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho. A gente volta já. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A Ivanilde Oliveira, de Brasília, quer saber mais sobre convênio médico. Trabalhador demitido tem direito a permanecer com o convênio médico da empresa? O trabalhador demitido, ele tem direito de permanecer com o plano de saúde da empresa, a partir do momento que ele é demitido sem ser por justa causa. E a partir do momento que ele adquire ou começa um novo trabalho, automaticamente ele perde esse plano. O empregado aposentado também tem direito ao benefício? A empresa não tem qualquer responsabilidade com a permanência do empregado, do aposentado, em continuar com o plano de saúde. Ele só continua com o plano de saúde a partir do momento que ele sai, ou que ele se aposenta, ou que ele deixa a empresa, não por justa causa. O aposentado, ele pode continuar pagando o plano normalmente, mas aí automaticamente ele que assume a responsabilidade de pagar toda a mensalidade todo mês. Já não tem mais a responsabilidade da empresa. Todo trabalhador tem direito ao convênio médico? Necessariamente não, né? Depende muito do critério de cada empresa. Tem empresa porque esses planos de saúde é feito em grupo ou muitas vezes em família. Então, se a empresa tem essa opção, sim, ele tem direito. Se a empresa não tem, ela não é obrigada. Se a empresa oferece, todo e qualquer empregador que se incorpora, que é admitido numa empresa, e se a empresa tem um sistema de plano de saúde, automaticamente ele tem direito de também participar. Faça como o Ivanilde e mande a sua dúvida para nós. O e-mail é tv@tst.jus.br. Advogado, professor, escritor e agora vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Conheça na reportagem de Cristiane Meirelles um pouco mais sobre o ministro Ives Gandra Martins Filho. Há exatos 31 anos, o novo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, foi aprovado em concurso público como analista judiciário nessa corte.
Como assessor do presidente do TST na época, ministro Coqueijo Costa, recebeu as primeiras instruções sobre a gestão da Justiça do Trabalho. Formado em Direito pela USP, mestre pela UNB, foi procurador, vice e subprocurador-geral do Trabalho. E também escreveu diversas obras, como Manual Esquemático de Direito e Processo do Trabalho. Foi o corregedor-geral da Justiça do Trabalho em 2013 e destacou que, da longa trajetória no Judiciário, uma das fases mais marcantes foi como procurador do Ministério Público do Trabalho. E o vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, conversou com a nossa equipe. Ele falou sobre os desafios para os próximos 2 anos de gestão e como se sente ao ocupar a vice-presidência do tribunal. Veja na entrevista. Qual o perfil de gestão do ministro na Justiça do Trabalho? Uma das coisas que tive a sorte de poder fazer foi, como eu já tinha sido servidor da Justiça do Trabalho, quando fui indicado para o TST, até ser sabatinado e tomar posse, eu fui montando aquilo que depois se transformou no meu vademecum de assessoria, que era colocar o padrão que eu gostaria em termos de redação, em termos de fundamentação dos votos e em termos de relacionamento humano num gabinete. Com isso, ao longo dos 15 anos, esse vademecum foi sendo incrementado e sendo um instrumento gerencial fabuloso para poder fazer com que a minha equipe rendesse tudo o que pode e, ao mesmo tempo, com um nível de qualidade muito bom. Na época, entrei junto com o ministro Levenhagen e, assim, com esse esforço, por um lado, e, por outro, contando com esse instrumento, nós conseguimos baixar os nossos estoques, mas, assim, substancialmente e também rapidamente. Tal forma que, durante vários anos, nós dois éramos os mais produtivos do tribunal e, ao mesmo tempo, com os estoques mais reduzidos, até que chegou um momento que nós estávamos trabalhando praticamente com o estoque do mês, o que chegava no mês de processo. Na época em que eu era assessor, o recurso extraordinário trabalhista, ele não era despachado pelo vice-presidente, era despachado pelo presidente. E durante o período que eu passei na presidência com o ministro Coqueijo, eu e a doutora Maria Bernadette Silva Pires, éramos 2 dos 3 assessores que ele contava para minutar os despachos de admissibilidade de recurso extraordinário. Nós acabamos escrevendo um livro sobre teoria e prática do recurso extraordinário trabalhista, que era exatamente um manual de como enfrentar todos os tipos de questões que pudessem surgir, com todas as súmulas do Supremo, com toda a jurisprudência, com a doutrina sobre a parte teórica do recurso extraordinário. Então é muita coincidência de eu estar indo hoje para a vice-presidência e já ter trabalhado durante 2 anos exatamente fazendo o que eu vou ter que fazer hoje, só que com um volume substancialmente maior. Então essa experiência é algo que já facilita em muito enfrentar esse desafio de 40 mil processos ano para serem despachados pela vice-presidência do TST. Quais os desafios da vice-presidência? Sempre encarei os desafios com muita gana de enfrentá-los, com muito entusiasmo, mas, por outro lado, o que se tem visto na Justiça do Trabalho, no Poder Judiciário como um todo, é um aumento de demanda que supere muito a capacidade humana de fazer frente a ele. Nós não temos conseguido encontrar fórmulas que racionalizem a prestação jurisdicional. E quanto maior é o volume de processos que chega e você continua
com os mesmos meios, os mesmos métodos, o mesmo número de pessoas, e não é aumentando o número de juízes que você vai resolver esse tipo de problema, o que acaba acontecendo? Vai tendo que haver um maior nível de delegação. Jurisdição não se delega, é uma realidade indelegável. E o que nós vemos na prática? Até juiz de primeira instância hoje tem assessor, e o assessor minuta despachos, às vezes até minuta sentenças, e se você tem, como acontece agora na vice-presidência, 4.000 processos mês para poder despachar, é impossível para qualquer ser humano examiná-los como gostaria, como deveria. Portanto, o meu receio é exatamente esse, que cada vez mais eu tenha que abrir mão daquilo que é próprio do magistrado, que é a jurisdição, e ter que delegá-la de alguma forma, porque é impossível examinar todos esses processos como se deveria ou como se gostaria. Então, esse é o meu receio. Enquanto nós não encontrarmos fórmulas de racionalizar a prestação judicial, especialmente nos tribunais superiores, nós vamos estar descumprindo aquilo que é a própria essência da jurisdição, que é próprio do juiz. Quem é o ministro Ives Gandra Martins Filho? Alguém que está lutando para ser melhor. Alguém que, vamos dizer assim, cheio de defeitos, aquilo que a gente vê nos julgamentos, né? Às vezes colegas reclamam de uma coisa ou de outra, eu mesmo, às vezes insatisfeito, um constante insatisfeito com aquilo que eu podia melhorar, mas querendo melhorar. E também, nesse sentido, um eterno otimista. Recentemente, uma colega dizia, mas Ives, você está sempre achando que as coisas podem melhorar? Puxa, as coisas... Eu digo, não, eu tenho que ter esperança sempre. Eu tenho que ter esperança, por quê? Porque eu acredito na bondade do ser humano. Eu acredito em cada um. Eu acredito em cada pessoa e que, se a gente confia, a gente também recebe confiança e recebe correspondência. Como é ocupar a vice-presidência do TST? Eu vou usar uma homilia do Papa Francisco, que para mim foi muito importante o ano passado e que resume o meu estado de espírito. Ele, quando esteve em Aparecida, ele propôs para todos que estavam lá que vivessem 3 atitudes na vida. Conservar a esperança, então eu nunca perco a esperança. Segundo, deixar-se surpreender por Deus, e eu sempre confio, Deus vai me surpreender, até as coisas que eu estou achando que não vão dar certo, os meus sonhos, Deus vai me surpreender. E terceira atitude, viver na alegria. Ou seja, eu não vou esperar que Deus me dê isso, Deus me dê aquilo para eu estar alegre, eu vou estar alegre agora. Por quê? Porque eu sei que eu já estou no time vencedor, que é o time de quem está querendo fazer a vontade de Deus. Então, se eu estou no barco de Deus, né, Deus é que está conduzindo. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!